Olá, começa agora a primeira edição do Câmara Repórter e veja agora os destaques da sessão ordinária na manhã de hoje. 3 projetos foram aprovados por unanimidade na sessão ordinária desta terça-feira. O projeto da vereadora Eudiane Macedo já havia sido aprovado no parecer da Comissão de Justiça e homenageia o mestre quadrilheiro Marcílio Canário, com uma comenda com o seu nome. A importância para todos os quadrilheiros, né? Os quadrilheiros juninos, o movimento juninos da nossa cidade, até porque Marcílio Canário, ele foi o pioneiro das quadrilhas juninas em relação a estilizados. Então é merecido sim essa comenda, essa homenagem a quem tanto fez, né, pelo movimento junino. O projeto de lei número 29 de 2016 do vereador Felipe Alves dispõe sobre a doação de alimentos sem valor comercial para a população de baixa renda. Foi aprovado em segunda instância e segue para a sanção do prefeito. Nós apresentamos esse projeto que acaba de ser aprovado para criar e reconhecer através de um selo esses estabelecimentos que doem esses alimentos para assistência social, para as pessoas que precisam, né? O vereador Hugo Manso enalteceu o projeto do vereador Felipe Alves durante a discussão e destacou a necessidade de regulamentação. Nós precisamos, ao aprovar um projeto de lei, regulamentá-lo, dialogar com a prefeitura para que se estabeleça dentro do ritual administrativo uma preocupação com a fiscalização, com a divulgação. Outro projeto aprovado em segunda discussão foi o de número 77 de 2016. Ele reconhece como instituição de utilidade pública a Fraternidade Discípulos da Mãe de Deus. O propositor do projeto, o vereador Franklin Capistrano, ressaltou a importância da entidade na cidade de Natal. É uma entidade que busca evangelizar e sempre o faz através da evangelização, levando a mensagem do evangelho, a defesa da vida, em todos os quadrantes da cidade. Então, os discípulos da Mãe de Deus fazem um trabalho admirável, não é, de evangelização e dá uma ênfase de muita importância ao trabalho social nas comunidades carentes aqui na cidade do Natal. O governo do Rio Grande do Norte decretou estado de emergência pela seca em 153 municípios. Isso significa facilidade do trâmite burocrático sem a necessidade de licitação para a contratação de obras e serviços necessários a fim de reduzir as consequências da estiagem. Os prejuízos no setor agropecuário já são superiores a 4 bilhões de reais e este decreto é válido por 180 dias. Agora vamos falar de eleições. Confira agora a agenda dos candidatos a prefeito de Natal para esta terça-feira. O candidato Carlos Eduardo, do PDT, tem reunião às 3 da tarde com a coordenação de campanha. Às 10h30 da noite, participa de debate em emissora de TV. Fernando Mineiro, do PT, faz bandeiraço às 3h30 da tarde na Avenida Roberto Freire. Às 10h30 da noite, participa de debate em emissora de TV. Kelpis Lima, candidato do Solidariedade, grava às 2 da tarde vídeos para o programa eleitoral. Às 10h30 da noite, participa de debate em emissora de TV. Rosália Fernandes, do PSTU, tem reunião às 2 da tarde com apoiadores no bairro de Ponta Negra. Às 10h30 da noite, participa de debate em emissora de TV. A candidata Márcia Maia, do PSDB, grava às 2 da tarde programa eleitoral para a TV, rádio e internet. Às 3 tem reunião com a equipe de campanha e às 10h30 da noite participa de debate em emissora de TV. Bom, e os candidatos Freitas Júnior, do Partido Rede, Roberto Paulino, do PSOL, não enviaram as agendas até o fechamento desta edição do Câmara Repórter. E após 17 dias de greve, os bancários se reúnem logo mais para uma nova rodada de negociação com os banqueiros. A categoria pede reajuste salarial de 14%, maior participação de lucro, vale-refeição, alimentação, 14º salário, dentre outros pontos de reivindicação. Na última proposta apresentada, a FENABAN, a Federação Nacional dos Bancos, ofertou um reajuste de 7%, metade do valor perdido pelos grevistas. E as reformas propostas pelo governo federal para o ensino médio têm gerado polêmica e dúvidas. Vamos saber o que os alunos e professores acham das novas mudanças. Levamos o tema da reforma para ser discutido com estudantes do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e FRN. Luiz, Pedro e Brisa são contrários à proposta e cada um deles tem um argumento. Luiz Gabriel, de 19 anos, discorda da grade voltada para a lógica.
A gente quer uma democratização, a gente quer que as pessoas sejam ensinadas e cobradas de maneira diferente, que não apenas aquela que me faça ser só bom em física, química, matemática, em detrimento do conhecimento histórico, sociológico, de formação humana. Pedro, de 15 anos, defende o sistema educacional participativo e mais plural. A gente quer uma escola com mais diálogo, uma escola mais aberta, que trate também sobre a questão da sexualidade, como foi prevista no Plano Nacional de Educação. Não trate sexualidade e gênero como tabu, mas uma escola que coloque esses debates e que a gente possa se abrir, ter uma escola mais aberta e com a pedagogia mais voltada para o diálogo entre os estudantes, né? O único ponto positivo da medida provisória para a estudante Brisa, de 18 anos, é que a publicação da reforma provocou a discussão do tema. Já faz vários anos, e nas duas últimas conferências nacionais de educação, inclusive, que esse debate da reformulação do ensino médio já vinha sendo feito. Mas era um debate que a gente ainda estava acumulando sobre, por ter noção da gravidade que isso implica na vida dos estudantes e dos professores, né? O único ponto positivo que a gente pode trazer é que trouxe esse debate à tona. Mas para esse professor de políticas públicas do IFRN, com 30 anos de experiência em educação para o ensino médio, a discussão deveria ter sido feita antes da medida provisória ter sido publicada. A medida provisória é um recurso antidemocrático, não é que ela seja ilegítima, seria possível até uma medida provisória, mas precisaria preceder de uma discussão com a sociedade. E existem vários projetos de lei tramitando no Congresso Nacional sobre reforma do ensino médio. A reforma traz pontos polêmicos. As escolas passarão a ser integrais. Assim, os alunos terão 7 horas por dia na aula. As escolas poderão contratar profissionais de notório saber para dar aulas. Atualmente, a lei exige diploma técnico ou superior. A medida provisória prevê metade da carga horária do ensino médio para a formação técnica e profissional. Disciplina como artes, educação física, filosofia e sociologia para o ensino médio deixam de ser obrigatórias. O problema do ensino médio não é de mais uma reforma. O problema do ensino médio brasileiro é de falta de condições de funcionamento nas escolas já existentes. Então, não precisamos mais de mexer na organização curricular do ensino médio. Nós precisamos que as escolas tenham condições de funcionamento. Quando a gente vê uma reforma que não está preocupada em ampliar determinados conhecimentos filosóficos, científicos, sociológicos e, especialmente, também o conhecimento das artes, da cultura em geral, a gente já se pergunta, retorna essa pergunta, que tipo de cidadão essa proposta quer formar? A professora e assessora pedagógica Miriam Dantas acrescentou que a alteração no artigo 62, habilitando para a sala de aula profissionais de notório saber, pode comprometer o ensino. Que notório saber é esse? Que pessoas serão essas? Porque muitas vezes a pessoa pode ter um vasto conhecimento numa determinada área em que foi formado, por exemplo, um físico pode ser altamente formado na área de física, ou um matemático. São 2 exemplos que eu estou dando, mas ele carece de formação específica que é própria do professor. Ele carece de conhecimentos didáticos, conhecimento da psicologia da aprendizagem, que diz como trabalhar com um aluno adolescente, por exemplo. A Justiça determinou que a Prefeitura de Natal realize obras de reforma na Praça das Flores, em Petrópolis. A iniciativa é para melhorar a acessibilidade do local. A repórter Taciana Mouri tem as informações. Pela determinação judicial, a Prefeitura tem um prazo de 1 ano para realizar obras de adaptação na Praça das Flores, que garantam a acessibilidade de pessoas com deficiência e com mobilidade reduzida. Devem ser instalados, inclusive, sinalização tátil e mobiliário acessível, de acordo com normas federais. Taciana Mouri, para o Câmara Repórter. O Rio Grande do Norte está entre os estados com menor número de transplantes. A falta de informação dos familiares é uma das principais causas da fila para quem espera um órgão e uma nova oportunidade de vida. Dona Francisca passou 3 meses na fila de transplante de rim. 2 meses depois da cirurgia, ela comemora o recebimento do novo órgão. Eu não tinha doador não para fazer para mim não. Não tinha ninguém para me doar não. Aí apareceu esse rapaz de um acidente, né? Aí a doutora Raquel disse, primeiro que surgir, dou para você. Aí serviu para mim um senhor de 82 anos. O marido dela, seu Luiz, ressalta a importância da doação de órgãos para a recuperação da esposa. Ela recebeu um rins, foi uma bênção de Deus que Deus mandou para ela, e todo mundo continue a doar para ela não, para outros que merecem também, que nem ela. Já Lyndon Johnson passou 5 anos à espera de um rim.
Agora, 10 anos depois, o órgão parou de funcionar e ele vai precisar novamente de um transplante. Já fui transplantado, há 10 anos atrás, e estou partindo para um segundo, então a importância de um segundo transplante, como o primeiro, é muito importante na vida do paciente de hemodiálise, porque você se livra de uma máquina, você não sofre, você se livra da máquina de hemodiálise. Em 18 anos, o Hospital Universitário Onofre Lopes realizou mais de 500 transplantes. Mas na fila de espera do Rio Grande do Norte, 154 pacientes renais aguardam um novo rim. Para aqueles pacientes que fazem hemodiálise, cuja vida é limitada, tem que ir 3 vezes por semana a uma clínica de hemodiálise, para esses pacientes, a qualidade de vida após o transplante é considerada muito melhor. O urologista da equipe de transplantes do hospital, José Bruno, explica que o número baixo de doadores no estado é causado pela falta de informação dos familiares. É muito importante você comunicar à família de que você é um doador de órgão. Não adianta você deixar escrito na sua identidade, no cartório ou no papel de que você é um doador de órgão, porque a família é que vai decidir. Então, no final, se você vai ser um doador de órgão. Então, acho que o mais importante é campanhas no sentido de esclarecer as famílias. Vocês vão estar salvando várias vidas, principalmente a minha paciente de hemodiálise, a doer órgãos, que é muito importante nessa vida no Rio Grande do Norte. O Brasil todo precisa. É imprescindível avisar a família. E o Câmara Repórter primeira edição fica por aqui. Outras informações ao longo da programação ou na segunda edição do Câmara Repórter. Uma boa tarde.